Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou analisar com você a performance impressionante que teve o grande mestre José Martínez Alcântara, também conhecido como Jospin, que é aí um dos melhores jogadores de Blitz Online, um dos melhores ali do Chess.com do mundo, e ele teve uma performance realmente impressionante no Title Tuesday que aconteceu ontem, que é o torneio de mestres do Chess.com, que acontece toda terça-feira, que ele venceu esse torneio com 11 em 11, ele fez 100% num torneio onde tinha Carlsen e Nakamura, inclusive ele venceu os dois nesse torneio. E eu quero mostrar aqui pra vocês como foi essa performance e como que ele conseguiu fazer isso. Então, começando aqui, quem que ele enfrentou nesse torneio? Eu vou abrir aqui pra você ver agora mesmo. Então, dá uma olhada só os jogadores que o José Martínez ele enfrentou. O Martínez, que ele é um grande mestre do Peru, mas agora ele tá jogando, acredito que ele tá jogando pelo México, ele tá vivendo no México, mas ele é peruano. Até eu lembro que nos torneios de categoria, quando eu ganhei ali o Sul-Americano, o Pan-Americano Sub-20, isso aí foi em 2012, eu acho. Ele era muito jovem mesmo, e ele já jogava muito bem, que eu joguei com ele nesses dois torneios, e ele já jogava bem firme mesmo, né? Então dava pra ver que ele ia ser um jogador muito forte mesmo. E foi isso que aconteceu. Depois ele ganhou o Mundial, Sub-18, foi subindo muito rápido, virou grande mestre, chegou nos 2.600, e agora ele se tornou um especialista no xadrez online, no Blitz online, tanto que ele consegue vencer jogadores que, assim, teoricamente são muito mais fortes do que ele. No Blitz online, ele consegue superar esses jogadores. Você pode ver aqui, por exemplo, nesse torneio que ele venceu, ele ganhou do Carlsen, do Nakamura, desse Bogdan Deak, que tem uns... Eu acho que ele chegou em 2.700 agora, de rating feed também. Bortnik também é especialista no xadrez Blitz. O Sven é um jogador muito forte, é um grande mestre da Alemanha, tem mais de 2.600 de rating feed. O Aravind, esse é outro que eu joguei no Mundial Sub-20 também era uma criança e eu acho que passou os 2.700 recentemente. O Hager também chegou a passar 2.700. Eu tô falando rating feed aqui, mas no chess.com eles acabam tendo rating bem mais altos aqui, alguns deles passando 3.000 de rating. Então você vê que é um torneio duríssimo e ele conseguiu aí fazer 11-11. Antes dele, apenas o Carlsen e o Nakamura tinham conseguido uma performance como essa. Então dá pra ver que ele é realmente muito bom nesse tipo de ritmo no xadrez online. Tanto que tem jogadores aí como o Kramnik que pegam bastante no pé dele, né? Fizeram até aquele match entre o Martínez e o Kramnik, depois do Kramnik ter acusado várias vezes que ele usava computador nas partidas. E com o resultado do match ficou claro que não tinha nada disso, o Kramnik viajando demais ali. Realmente o Martínez, ele é um jogador muito forte, tanto no xadrez presencial, só que no Blitz online ele é muito forte, né? Ele acaba superando esses jogadores com mais de 2.700, e tem jogador que ainda não entende essa diferença, às vezes, do xadrez clássico e do xadrez Blitz, o Blitz online. Então, às vezes, um jogador, ele é bom no xadrez presencial, no xadrez clássico, só que quando vem para o xadrez online, às vezes ele é muito melhor. Às vezes ele tem habilidades ali, táticas muito boas, é um jogador muito bem preparado, ele consegue tomar as decisões rápidas. E o caso do Martínez, ele realmente resolveu se especializar nesse ritmo de jogo. E vamos ver agora uma partida dele, partida que ele venceu o Nakamura, que é outro especialista nesse ritmo no Blitz ali online. E vamos ver o que rolou nessa partida. O Jospin, que é o nick dele ali no chess.com, ele tem 3.123 de rating e ele começou aqui jogando com E4. Vem então uma siciliana do Nakamura, cavalo F3, E6 e agora C3, ele jogou a variante Alapim da siciliana. Então eu comecei a ver umas partidas do Martínez aqui no chess.com e o que acontece? Uma das coisas que eu percebi é que ele tem um repertório que ele repete sempre. Então ele tá jogando sempre as mesmas aberturas. Então muito provavelmente ele resolveu criar ali um repertório para jogar as partidas de Blitz
É até um repertório diferente da forma com que ele joga no xadrez clássico, que no clássico ele costuma jogar só as variantes principais mesmo, né? Então eu já joguei com ele. Eu lembro ele desde criancinha, ele já jogava, entrava nas variantes principais. Ele continuou fazendo isso mesmo depois que virou grande mestre. Só que no xadrez do Blitz Online, você pode ver que ele já joga algumas variantes que são menos jogadas, como a Siciliana Lapin, que é uma anti-siciliana. E isso é bem interessante, porque os caras que jogam bem Blitz geralmente tem isso, um repertório que é fácil de ser jogado e que tem ali certas armadilhas que podem ser criadas ali desde a abertura. E o cara vai se especializando naquela posição. E aparentemente esse é o caso do Jospin. Ele joga sempre as mesmas posições e a cada partida, imagina que a cada partida ele analisa e melhora, analisa e melhora. Chega um ponto que ele tá jogando muito bem aquele tipo de posição. Então aqui ele jogou essa variante a Lapin, que ela realmente é muito interessante. Eu também jogava a Lapin, acho que joguei a Lapin até os meus 2.200, tanto que no meu método de treinamento lá dentro do Chessflix é a minha sugestão de abertura contra a siciliana. A ideia do C3 é ficar com o centro de peões, ficar com os 2 peões ali no centro. Então o Naka já reagiu atacando o peão de E4, veio o bispo D3, defendendo. Também não é um lance assim tão usual, porque o mais jogado é E5 nessa posição. Veio o bispo D3, cavalo C6 e agora bispo C2. Então ele continua com a ideia de dominar o centro. Ele quer ficar com os 2 peões ali no centro. Então uma das vantagens da Siciliana Lapin, além de ser uma variante que foge ali daquelas linhas principais, ela é simples de entender, porque basicamente o branco ele quer jogar C3 e depois D4, ficando assim com um forte centro de peões, ficando aí com uma vantagem de espaço. Vem então C4 do Naka, ele quer impedir o D4, porque depois de D4 é possível agora tomar esse peão em en passant. Então veio primeiro dama E2, D5, E5, cavalo D7 e agora D4. Bom, a diferença é que agora as pretas podem tomar esse peão em D3, tomar em en passant, bispo D3 e chegou agora numa estrutura que é uma estrutura de francesa. Então olha só que interessante. Geralmente o jogador de siciliana ele não tá tão acostumado a jogar uma defesa francesa. E aqui com a Siciliana Lapin, o Martinez conseguiu levar o Naka para outro tipo de posição. No caso do Naka, ele sabe jogar todo tipo de posição. Então pode ser uma francesa, uma Caro-Kann, qualquer posição o Naka ele vai jogar bem. Mas dependendo do jogador que você está enfrentando, talvez ele não saiba jogar as posições, as estruturas de francês. Então tá aí uma vantagem também dessa variante. Aqui depois de cavalo por C5, o Martinez jogou roque. Então aqui é muito mais natural fazer bispo C2, evitando assim a troca do cavalo pelo bispo. Então esse lance faria mais sentido, ele rocou, permitiu a troca. Acontece cavalo D3, dama D3. Aparentemente o preto ele tá resolvendo os problemas na abertura. Então você vê que assim o Martinez ele vai vencer essa partida não é por causa da abertura em si, porque a abertura saiu bem equilibrada, mas depois que ele vai conseguir uma vantagem. Então ele é um cara que ele consegue manter uma consistência ali na força dos lances durante muito tempo. Ele vai sempre... Ele não foi aquele jogador que faz um lance... muito arriscado, um lance duvidoso assim na posição. No geral, ele é um jogador super consistente e que comete poucos erros durante a partida. Essa é a principal característica dos caras que vão bem nas partidas de Blitz, né? Aqui o Naka fez dama C7, vem então torre E1, super protegendo aqui o peão de E5, bispo E7, bispo F4, bispo D7, cavalo de BD2 e agora veio o cavalo A5. Bom, é uma posição bem confortável de jogar de brancas, que o branco tem um forte controle do peão de E5, tem a casa D4 para levar um cavalo também, e a ruptura F6, que seria a maneira de criar contra-jogo de pretas, ainda não é fácil de ser feita. Então veio agora bispo G5, ele quer trocar o bispo de casas pretas, que faz bastante sentido a troca desses bispos, para depois manobrar um cavalo para D4 e sobrar só o bispo de D7, que é uma peça ruim das pretas, né? O bispo mal das pretas. Vem então bispo F8, Naka quer evitar essa troca, cavalo D4, torre C8,
e dama G3 passa na dama para ala do rei, porque é onde vai acontecer o jogo das brancas. Esse peão em E5, como ele tira a casa natural do cavalo, fica sem nenhuma peça para defender o roque. Então agora as brancas começam a trazer mais e mais peças para a ala do rei. Vem então H6, bispo E3, G6 e agora H4, com o objetivo de tentar criar debilidades na posição das pretas, né? Em algum momento pode chegar um H5. Seguiu então com o bispo G7, bispo F4. Pode existir muitas vezes um raio-x em cima dessa dama com o bispo em F4. Cavalo C6, tentando ali trocar os cavalos, mas olha para você ver como que é o xadrez blitz. O xadrez blitz é um xadrez que acaba tendo muitos erros. Esse cavalo C6 do Naka, por exemplo, ele permite aqui um cavalo B5 e cavalo D6 duplo. E basicamente está caindo uma qualidade. E o Martinez ele não fez o cavalo B5, ele foi por um caminho que também parece muito bom, vai dar uma vantagem para as brancas, mas esse cavalo B5 era ainda mais simples. Ele foi para um lance que leva para algumas complicações que... Bom, as complicações são bem favoráveis para as brancas, porque se tomar agora em F5, tem dama por G7, torre F8 e bispo H6. Aqui acabou a partida já. E se jogar tomando de E, é possível jogar com E6. Isso aqui também não tá nada bom para as pretas, porque tocou na dama, já tá recuperando o bispo, abrindo a posição. Aqui o preto ele vai perder essa posição. Então o cavalo F5 também é um lance muito forte, mas tinha esse simples, cavalo B5. Veio então o bispo F8, cavalo D6, bispo D6 e por D6. Ali eu acredito que o Martinez ele viu o cavalo B5, mas ele achou o cavalo F5 ainda mais forte. Porque essa posição que surge depois de dama D8 é muito difícil de jogar de pretas. Porque o Naka nunca vai conseguir encontrar um lugar seguro para o rei. As casas pretas estão muito fracas e esse bispo de F4, o bispo de casas pretas, ele vai dominar todo o tabuleiro. Vem então C4, abrindo a posição, é o conceito da posição. Se o adversário tem o rei no centro, seguindo os princípios do jogo na abertura, a gente quer sempre abrir linhas, abrir o centro. Então tomou em C4 e agora cavalo E4. Cavalo E4 que é o lance mais forte da posição também. Ele tá de olho na casa F6, que é a casa fraca. Então é bem interessante esse conceito que ele joga C4 para abrir o centro, para abrir linhas. Só que ele não recupera o peão, ele não joga cavalo C4, ele joga cavalo E4. E essa é uma característica do jogo dele, que ele joga muito bem atacando também, joga muito bem com a iniciativa, né? Então essa é uma característica marcante ali do Martinez. Ele sempre foi aquele jogador de peão-rei, então joga bastante essas posições abertas. Então desde jovem, nesse mesmo estilo. Vem então rei F8, dama C3, F6... E aqui a posição desesperada já para o Naka, ele tem que dar esse peão para não perder imediatamente. Se ele joga, por exemplo, um lance como torre G8, ele tá levando o bispo H6. E se joga um lance como torre H7, tá vindo o cavalo F6 do mesmo jeito. Então, e aqui ele tem que abandonar já, porque torre H8 tá tomando em D7 e caindo a torre em H8 depois. Na verdade é que o Naka foi massacrado nessa partida, depois que levou aquele cavalo F5. Veio F6, cavalo por F6, rei F7, cavalo D7, dama D7 e agora dama por C4. Ele toma um peão, as brancas estão com um peão a mais e ainda um ataque muito forte. Seguiu com torre E8, torre de AD1, rei G7, dama C3, rei H7 e agora B4. Bom, chega naquele momento do Blitz que tá os dois jogadores com 20 segundos, tudo bem que tem acréscimo, mas eu já vi o Naka enrolar vários e vários jogadores muito fortes quando vai chegando nesse apuro de tempo, porque os dois aqui, tanto o Jospen quanto o Naka, é impressionante o quanto eles conseguem jogar bem, manter o nível deles mesmo com pouco tempo. Essa é outra característica desses caras que são diferentes aqui no Blitz, né? Quando você pega o Jospen, Naka, Carlsen, esses caras quando fica ali com 10 segundos, 5 segundos, não cai o nível deles. Você pega outros grandes mestres jogando, você vê que cai bastante até. Então, às vezes o cara vai jogando bem, jogando bem, jogando bem, mas aí chega nesses 10 segundos finais, às vezes entrega tudo.
Então, quando você pega a partida desses caras, eles continuam ali, o mesmo nível, mesmo nível. Eu, por exemplo, quando jogo no Blitz, cai absurdamente. Quando eu chego ali nos 10, 15 segundos finais, é bizarro ali. E a maioria dos jogadores acontece isso também. Mas esses caras aqui é diferente. Então veio dama D2, H5, bispo G5, torre F5 e agora A4. Ele segue melhorando a posição com calma, ele quer chegar com B5, porque esse cavalo não vai ter casas boas para ir. Em algum momento ele pode até invadir a coluna C com torre C1 e torre C7. Seguiu aqui então com A6, dama C3, E5, ele tá de olho nessa coluna C para invadir com dama C7, por exemplo. Seguiu B5, AB5, AB5, cavalo D4 e agora o Martinez faz o dama C7, porque se ele consegue simplificar a posição final, ele tá muito ganho com esse peão em C7, bispo chegando em D8, começa a ter vários temas táticos também na posição. Vem então dama C7, peão toma, cavalo B5 e agora torre D7 cheque. É forçado levar o rei para G8, H8 e agora torre B1. Toca no cavalo e começa a ter vários temas táticos com o peão em C7, porque quando vai trocando as peças, o peão ele vai se aproximando da promoção, o peão ele se torna um tema tático também. E agora a torre D8 é um tema que pode acontecer em muitas posições. Vem então cavalo A7 do Naka, torre por, cavalo C8, torre D8, torre F8 e agora torre B8 arremata a posição, porque ameaçou simplesmente tomar o cavalo e se tomar em D8 tá promovendo e tá caindo todas as peças aqui das pretas. Seguiu ainda cavalo A7, mas depois de bispo H6, o Naka ele teve que abandonar a partida, que não tem mais o que fazer, tá tomando em F8, tá até mesmo tomando em E8, né? Poderia fazer vários lances aqui na posição. A torre por E8, por exemplo, já era suficiente ganhando essa torre. Mas é impressionante, impressionante como joga esse José Martínez Alcântara as partidas de Blitz, né? Então, a cada momento que passa, ele vai surpreendendo mais. Ganhou esse match do Kramnik, toda terça-feira ele tá ficando ali entre os primeiros também e agora fazendo aí 11-11 nesse Title Tuesday. Bom, essa partida é uma que eu queria mostrar aqui pra você. Ele jogou outras várias partidas interessantes, até mesmo a vitória contra o Carlsen. A vitória contra o Carlsen foi mais uma enrolada ali. Se de repente você quiser ver essa partida, quiser que eu traga aqui pro canal também, deixa aí nos comentários. De repente eu analiso ela e outras que foram partidas interessantes, mas essa contra o Carlsen foi mais na enrolada mesmo. Bom, e vamos chegando então ao final desse nosso vídeo de hoje. Se de repente você quer aprender mais sobre xadrez, você quer aprender sobre essa variante que eu mostrei aqui, a siciliana Alapin que ele jogou, como eu disse lá dentro do Chessflix, eu analisei essa abertura dentro do meu método de treinamento. Então, dentro ali do Chessflix, além das nossas trilhas de treinamento, você tem acesso a alguns cursos complementares, como o meu método de treinamento. E ali na seção de aberturas, uma das aberturas que eu coloquei no repertório de brancos é justamente a siciliana Alapin. Então ela apresenta ali as principais variantes na siciliana Alapin. Tem todo o repertório completo, mas essa é uma siciliana que eu acho bem interessante mesmo, especialmente para quem está começando a construir um repertório. Se de repente você quer entrar para o Chessflix, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma ou então surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial, beleza? Bom, com isso nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se de repente você quer ver análise de mais partidas como essa. E vamos chegando ao final e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal.